Bom, tem uma frase muito boa que era tipo... eu era uma ótima mãe até virar mãe, né? Tipo, então, a gente pensa muita coisa, idealiza, mas a verdade é que a gente vive... A realidade é outra. Antes de eu ficar grávida, como isso era um assunto que me interessava, assim... Não necessariamente parto humanizado, mas eu tinha já uma curiosidade do porquê o Brasil era campeão de cesariana, por que isso acontecia no nosso sistema de saúde, e de pesquisar, de ler na mídia comum mesmo, impressa e online, que eu tomei conhecimento um pouco disso, né? Até que eu fui buscando outros canais pela internet, canais de YouTube, e eu fui percebendo que existia um movimento de humanização do parto. Até então eu nunca tinha nem ouvido falar, porque né, a gente raramente descobre isso antes de estar grávida. Assim, um divisor de águas que eu acho que ajudou muito esse movimento foi sim a internet, porque antes, vamos pensar, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, ou na época das nossas mães, o conhecimento era muito pela figura do médico, né? Então, você estava passando com o seu obstetra, você acreditava, confiava piamente no que ele estava falando. Então, se ele te indicasse ali que uma cesárea era ideal para você fazer, você ia nisso. São 7 camadas. É uma cirurgia de grande porte no abdômen de uma mulher. Ela não pode ser usada como qualquer coisa natural, assim, né? O problema é que a gente naturalizou, acha normal. E, inclusive, fica nesse debate de mas eu gostaria que isso fosse meu direito de escolher. É uma coisa que a gente precisa debater também. A mulher tem o direito de escolher a cesariana? Tem, contanto que seja uma escolha informada. Que ela saiba quais são os riscos que ela corre, as coisas que ela abdica. E que se ela escolhesse um parto normal, provavelmente ela não teria direito de fazê-lo. O direito da mulher, ele tem que ser respeitado em toda e qualquer situação. Mas, por exemplo, vamos pensar no desejo, né? Que a assistência tem que ser focada no desejo dela, expectativas dela. Quando uma mulher virar pra mim e fala, faz um corte aqui, que nasce, e eu sei que aquele corte não vai adiantar em nada, eu não vou fazer. E é um desejo dela. Então, a gente também tem que saber o saber crítico, né, profissional. E explicá-la também por que eu não vou fazer. Essa mulher fala, eu preciso de um banho, eu preciso de uma massagem, eu preciso conversar, ou eu quero meu acompanhante. É lógico que eu vou fazer. Algumas mulheres já começam a tomar consciência, mas assim, ainda no Brasil a cultura é da cesárea. Você vai nas maternidades particulares de São Paulo, 90% dos partos são cesáreas, né? E a grande maioria sem real indicação. E a gente pode ver, né? Uma vez eu até fiz uma reportagem que se você, antes dos feriados, você tem um boom de cesáreas eletivas. E na mesma proporção é a internação de bebês nas UTIs neonatal. Então, assim, a gente tem que entender que tirar o bebê sem ele estar pronto é arriscado, tanto para a mãe, mas como para o bebê também. Ele pode ficar na UTI. Então, acho que nenhuma mãe quer isso para o seu bebê, né? Todo mundo quer seu filho saudável. Então, assim, pelo menos se a mulher está decidida a ter uma cesárea, ela quer porque quer, espere o bebê estar pronto para nascer, espere ele dar um sinal, entrar em trabalho de parto. E aí, o conselho que eu sempre dou é procure grupos de apoio ao parto para você entender um pouco melhor. Eu era uma pessoa que sempre falei que ia ter uma cesárea, que eu jamais passaria por um parto normal. E hoje eu sou uma super ativista do parto normal, porque meu marido, quando eu engravidei, falou assim, vai se informar, vai entender o outro lado. E foi isso que eu fui buscar, fui entender o outro lado. Então é isso que eu acho que toda mulher tem que entender um pouco. Você é uma ótima mãe se você teve cesárea, mesmo que ela tenha sido eletiva, mas assim, busque entender por que o parto normal é tão importante, tanto para você como para o bebê. Se não fosse tão importante, os países de primeiro mundo não teriam mais partos normais do que cesárea, como a gente vê hoje em dia, né? O processo de monitoramento do parto cuidadoso se dará por meio da disponibilidade de uma plataforma web que dará acesso a conteúdos didáticos, aulas, webconferências, textos científicos, entre outros, para aprimoramento de práticas de gestão e do cuidado. Os serviços serão capacitados para incluir periodicamente seus indicadores de atenção, de gestão e do cuidado ao parto e nascimento, sinalizando pontos fortes e fragilidades do serviço com necessidade de maior investimento e ações. A plataforma web dará acesso dos indicadores aos gestores do próprio serviço, gestores do SUS, na sua área de abrangência, e gestores do Ministério da Saúde para avaliação da qualidade do cuidado ofertado às mulheres e bebês.
O Ministério da Saúde fará acompanhamento dos indicadores do parto cuidadoso para a identificação dos serviços que necessitem de apoio e investimentos específicos em parceria com a gestão local do SUS nas suas respectivas regiões de saúde. O Ministério da Saúde informa ainda que lançou em março deste ano publicação inédita das diretrizes de assistência ao parto normal no Brasil. É a primeira vez que a pasta constrói um documento com essa finalidade, baseado em evidências científicas e que serve de consulta para profissionais de saúde e gestantes. A partir deste documento, toda mulher terá direito a definir o seu plano de parto, que trará informações como o local onde será realizado, orientações e benefícios do parto normal. Essas medidas visam o respeito no acolhimento e mais informações para o empoderamento da mulher no processo de decisão ao qual tem direito. Assim, o parto deixa de ser tratado como um conjunto de técnicas e sim como um momento fundamental entre mãe e filho. A questão da informação também é primordial para que você também consiga, né, diminuir a questão da violência obstétrica. A gente tem um projeto de lei que está parado na Câmara dos Deputados, do Jean Willis, que fala da violência obstétrica, mas isso não passa. A gente tem, assim, uma sociedade ainda muito machista, a gente tem muitos políticos homens que não querem nem saber da saúde da mulher, não estão nem interessados nisso, não é pauta para eles. Por isso que eu acho muito importante a gente cada vez mais votar e colocar mais mulheres na política, para que entendam e cada vez mais isso e a gente tenha mais ações. Na Assembleia Legislativa de São Paulo está barrado ainda, está parado há anos, há um projeto de lei que libera as doulas em todo o estado, né, a entrada das doulas em todo o estado, nas maternidades públicas e privadas. Só que isso não vai para frente. Então, assim, a gente tem a lei municipal, né, que foi uma grande conquista, né, do Fernando Haddad, mas a gente só tem isso. Então, assim, as mulheres no resto do estado, nas maternidades particulares, ainda muitas vezes são obrigadas a escolher entre o acompanhante ou a doula. Então, assim, precisa ter mais leis e pra gente ter mais leis, a gente precisa votar mais em mulheres. Mas eu tenho visto a oportunidade das mulheres ocuparem mais espaços de decisão política e isso tudo vem de uma construção que é presencial, que é do meu ativismo, da minha mobilização de base, mas é também da internet. É muito importante olhar para o fenômeno das mães dentro da internet como uma forma dessas mulheres se articularem e se posicionarem política e publicamente. Quando eu estava grávida, eu conheci o Gama, que é o grupo de maternidade ativa. E lá no Gama tem palestras toda semana para gestantes, não só para gestantes, mas essas palestras em específico eram para gestantes, sobre o mundo do parto humanizado. Lá tinha informações que são informações, hoje em dia acho que está um pouco mais fácil de achar, mas eram informações bem específicas falando sobre o que é uma doula, o que é um parto humanizado, o que é um trabalho de parto. E aí, no Gama, eu fui descobrindo esse mundo através das palestras. Sem os grupos de apoio, a gente não teria metade das informações que a gente teve. Sem o Gama, a gente não teria andado nisso. E acredito que muita gente tenha vontade de fazer um parto humanizado ou de descobrir o que é, mas esbarra só no que lê e depois no que ouve. E se não tem um grupo desse, acaba não fortalecendo a ideia. Porque é uma ideia, é um idealismo. Você tem que querer muito fazer um parto assim. Então, estando lá junto com a Nina, eu consegui aprender muita coisa voltada para mim, sim. Eu me senti acolhido, me senti parte daquilo, me senti necessário. Eventualmente, quando eu não ia, eu achava que eu estava perdendo alguma coisa, porque era um momento que eu sabia que a Nina, apesar de ter o protagonismo e de eu confiar nela, eu sabia que ela podia precisar de mim e que eu tinha que, no mínimo, saber o que estava rolando naquele momento. E eu sabia de tudo, eu sabia de cada fase da dilatação dela, o que ela estaria passando. E tudo isso por conta de tudo que a gente frequentou, de tudo que a gente aprendeu nisso. Então, assim, tem outros caminhos que você pode seguir, não necessariamente o ideal. O ideal é você ter uma equipe humanizada. Mas a gente sabe dos limites financeiros das pessoas e que as casas de parto ainda, infelizmente, são muito restritas no Brasil.
Então, assim, buscar pelo menos o apoio de uma doula, que ela vai poder te acompanhar e te caminhar, né, te ajudar a trilhar, encontrar bons profissionais. Muitas vezes é o profissional do plano, que não é o ideal, mas você pode retardar a chegada no hospital, conversar sobre o plano de parto, fazer evitar alguns tipos de procedimento e discutir isso com a sua equipe. No primeiro parto eu não tive doula, né? Então muitas coisas com certeza teriam sido diferentes se eu tivesse tido uma. Eu teria outras orientações, eu teria informações que eu não tinha, porque a gente só vai atrás daquilo que interessa, no fundo, né? Então se você sabe que alguma coisa é meio ruim, você não vai pesquisar muito aquilo, você meio que cria uma camada ali de cegueira pra não ver, pra achar que tá tudo bem. Eu fiz isso comigo. Se eu tivesse uma doula, ela teria me dado um sacode e falado, não, olha as estatísticas desse hospital que você vai ter no plantão, você acha que você vai conseguir? Enfim, não tive, deu nisso. Eu acho que a doula tem esse papel também de auxiliar no parto, de estar ali, mas também eu acho que de ter uma pessoa que ela já criou uma relação, né? Que não é uma coisa fria, de você ver um monte de gente enfermeira e não sei o que você nunca viu na vida. Você está participando de um dos momentos mais importantes da sua vida, com pessoas que quase que você não viu. No segundo eu tive uma cesárea e mesmo assim eu tive uma experiência durante o parto, muito mais positiva do que do meu parto normal, por exemplo, sabe? Eu tive uma assistência que me respeitou. Não tive uma cesárea humanizada, que eu acho esse termo uma balela, mas eu tive uma cesárea completamente respeitosa, eu tive uma assistência que me respeitou, que soube atender minhas vontades e tudo mais, e isso com certeza por causa da doula. Acho que isso deveria ter algum tipo de disciplina na formação profissional das pessoas, não só dos médicos, mas das enfermeiras, todos da área da saúde. Eu acho que isso seria um elemento importante, porque é isso, a maior dificuldade é você mudar a mentalidade, mudar a cultura estabelecida. E com isso, eu acho que só com bastante formação e debate, né? Essa é uma questão. Outra, eu acho que leis mais severas que assim, em âmbito nacional para punir também as pessoas, né? Não quero entrar em uma questão punitiva. Eu acho que a questão de debate e conscientização é o melhor caminho. Por isso eu estou falando, em primeiro lugar, a formação. Mas às vezes você vê abusos tão gritantes que eu acho que você também tem que ser um pouco mais severo, porque enquanto você não consegue mudar a mentalidade, a gente não pode esperar também os abusos estarem acontecendo e não se fazer nada. E outra coisa que eu acho que é o nosso projeto de leis, aqui os nossos projetos acabam dialogando mais com isso daí, é a questão também da informação. Informação é peça-chave do negócio.